Boa noite a todos. Existe alguém na Terra que não sofre? Vocês já conheceram alguém que não sofre? A dor, ela é uma característica dos planetas primitivos e dos planetas de prova e expiação. A dor é como uma professora. É como um chamado para que a gente acorde para algo melhor, diferente daquilo que estamos habituados. Nós ainda temos uma tendência de entrar num estado de repouso, de ficar no conformismo, de ficar estagnados. Nós trabalhamos porque somos obrigados a trabalhar. Ou alguém que trabalha porque dá muito prazer? Você trabalha porque dá muito prazer? Eu não trabalho não, meu trabalho é um pouco remunerado. São privilegiados. Mas, de forma geral, a gente não gosta das circunstâncias que não são impostas socialmente, salvo as exceções que de fato existem. Mas suponhamos que o cenário mudasse e que aquela pessoa que se sente bem no lugar que ela está, ela vai viver num outro contexto, como acontece. Vai lá que deu um terremoto e a gente é obrigado a mudar de cidade, como acontece em tantos lugares. E aí? Será que eu vou estar no trabalho que eu gosto? Então, quando nós olhamos todas as circunstâncias que nos cercam e quando observamos o planeta em todas as suas nuances, de países onde que há um equilíbrio econômico, onde as pessoas têm acesso a tudo que é necessário, e países onde que falta o necessário. Ou um país como o nosso, um país extremamente desigual. Uns vivem como se estivessem numa outra realidade, no outro planeta. De tudo tem, materialmente falando. Outros nada têm, materialmente falando. Então a dor, ela nos iguala. Aquele que tudo tem materialmente sente dor. Aquele que nada tem materialmente sente dor. Então é como se fosse uma mensagem que chegasse a todos. Talvez a gente entenda a dor como um castigo, não necessariamente, porque se ela fosse um castigo, alguns provavelmente não iriam a experimentar, porque alguns entre nós, ou pelo menos aqueles que já estiveram na Terra, não tinham razão de espiar a dor, por exemplo, ou de passar por processo de dor. Quando a gente vê a dor como algo que nos convida a refletir, como um processo de educação moral, esta dor, ela diminui a sua intensidade. Porque se nós observarmos a dor, ela é moral. Ela está no nosso campo mental. Mesmo quando as circunstâncias são causadas por dores físicas. Porque nós já vimos pessoas que sofreram paralisia, tinham apenas a capacidade de falar e foram exemplos de virtude ensinando o Evangelho. E pessoas que tudo têm materialmente, que nenhum bem consegue produzir e que diante de pequenas dores sofrem. Dores físicas, sofrem de uma forma que paralisa a sua vida. Se a dor não fosse um estado mental, o que justifica então a diferença de um para outro? Por que dói diferente em mim do que dói no outro, mesmo quando é físico? Por que a intensidade da dor, a forma que nós reagimos é diferente? São essas questões que a gente precisa começar a questionar para entender a razão da dor aqui neste planeta. Entender por que existe a dor. A igreja, de certa forma, distorceu essa parte do Evangelho
ao interpretar que sofremos para merecer alguma coisa melhor futuramente. E não necessariamente isso acontece. Porque muitos de nós, quando sofrem, o que acontece com nós? A gente não fica rebelde, frustrado, contra as leis divinas, e isso não causa mais dor em nós? Então, não necessariamente eu sofrer na matéria me garante uma condição futura melhor. Depende. Depende de como vou transitar pelos processos da dor. O mais importante é que a gente entenda por que existe a dor. Quando nós entendemos por que existe a dor, o nosso cenário mental muda e nós passamos a viver diferente. Observamos as escolas mais antigas de espiritualidade, exemplo do hinduísmo. Geralmente, aqueles que compreendem o hinduísmo não tomam medicamentos contra a dor. Nem os budistas, nem os yogis trabalham a dor. Tiram a dor mentalmente. Se curam mentalmente. É uma outra visão. Então, eles entenderam a causa da dor. Eles têm uma visão diferente da dor que nós temos. Nós, qualquer dor pequena, tomamos um comprimido. Eles trabalham, modificam o campo mental. E ao modificar o campo mental, a dor no corpo desaparece. A gente quer curar a alma tomando medicamento. Eles curam a alma através do pensamento e curam o corpo através do pensamento. São dois cenários diferentes, o planeta é o mesmo. Apenas uma forma diferente de ver o porquê do sofrimento, o porquê da dor. Então, quando entendemos a dor, nosso campo mental muda. Mas não basta apenas entender a razão da dor. É preciso a disciplina para trabalhar. E aí entra aquela zona de conforto que eu citei antes. A maioria de nós não quer se disciplinar, não quer sair do mesmo estágio onde que está, não quer se modificar, não quer nada novo, não quer se movimentar, não quer estudar. E aí a dor aumenta, porque é uma carga moral, de energia. Ela nos rebaixa. É o que nós chamamos de depressão, porque a carga de energia é muito grande. E a gente não sabe o que fazer com tanta energia que aquele cenário de dor mental nos gera. E aí a dor aumenta. Por que para uns a dor diminui e para outros aumenta? Será sempre um resgate ou às vezes é a minha forma de como eu estou lidando com a minha própria experiência? Como eu estou me relacionando com as coisas em minha volta e com as pessoas em minha volta? E o próprio Evangelho vai nos dar a receita que os hindus entenderam há muito tempo e que até hoje nós ainda não entendemos. Resignação, aceitação, submissão. Isso quer dizer, se eu acredito em Deus, por que eu questiono tanto as causas da minha dor? Ora, se eu acredito em Deus, então a causa é justa. Se há um Deus, eu acredito nele, por que eu brigo tanto com a minha mente, com essas leis, com Deus, enfim? Por que eu estou sempre questionando? Sinal que eu não acredito de uma forma consciente e eu não tenho aceitação nem submissão. Agora, não é estranho que o hindu faça esse processo melhor do que nós, que nos julgamos cristãos? Sendo que nós tivemos exemplos que sofreram, passaram pelo Calvário e não se lamentaram. Nós temos referências na história do cristianismo de pessoas que compreenderam esse processo e sublimaram a dor. Os exemplos, as referências, o conhecimento teórico não nos falta. O que exatamente nos falta então? É o interesse de querer saber, mas acima de tudo, de modificar a nossa conduta. Por que nós temos tanta dificuldade em mudar pequenos hábitos? Porque as coisas mais importantes na vida, elas nos escapam. Tudo que é importante parece que toda hora está nos escapando. E aquilo que é mais necessário para passar por essas experiências seria justamente o processo de educação mental, moral,
E talvez nós vamos dizer, mas isso não está na nossa cultura. Isso está no Evangelho. O Evangelho, as Escrituras do começo ao fim falam da educação, da sublimação das forças, de modificar o nosso cenário interno para que a vida externa também se modifique. Então, olhar o Evangelho de novo, com outros olhos, ver Jesus de novo, se aproximar dele através dos seus exemplos, de seus ensinos, e assim a gente vai perceber coisas que nos passaram despercebido tanto tempo. E quando isso passa a ser parte de nós, o nosso cenário interno de sofrimento se modifica. Nós não precisamos esperar desencarnar pela consolação. A consolação pode ser hoje. Que Deus nos abençoe imensamente.